prova matemática de que Jesus é o Messias? Sim, de fato. Em 27 depois de Cristo, o próprio ano predito em Daniel 9, Jesus foi ungido como o Messias em seu batismo. E ele seguiu avante anunciando: o tempo está cumprido. Ora, de que tempo estava ele falando? De que outro senão do tempo profético de Daniel 9? As 69 semanas de anos que introduziriam o Messias, o príncipe. Um cumprimento profético de incrível precisão. E tem mais. Você deve se lembrar que quando Jesus começou seus milagres, os líderes religiosos tentaram todo o tempo matá-lo. Mas todas as vezes Jesus escapou. Tal episódio é registrado em João 7, versículo 30. Ouça. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Havia uma data especial separada para Cristo morrer? Todos nós sabemos que o seu ministério público durou 3 anos e meio. Este período de tempo também foi predito pela profecia bíblica? Sim, evidentemente havia um calendário com contagem regressiva até o Calvário. Você se lembra que na noite antes de morrer, Jesus orou: Pai, é chegada a hora? Foi o tempo exato predito em Daniel 9, bem no meio de uma semana adicional de anos, além das 69 semanas originais que nos levaram ao batismo dele. Note o versículo 27. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. A metade dessa 70ª semana de 7 anos, é claro, seria 3 anos e meio após Jesus começar seu ministério. E é exatamente quando terminamos a era dos sacrifícios e ofertas pelos pecados através de sua morte. Você se lembra que o véu do templo rasgou-se em 2, mostrando não haver mais necessidade dos cultos no templo judeu? Assim, o Calvário ocorreu na data programada, em 31 depois de Cristo, 3 anos e meio após o batismo de Jesus. Uma prova positiva de que Jesus é exatamente quem afirmou ser: o Messias, o Cordeiro de Deus. Não é de admirar que milhares de judeus têm hoje depositado a sua fé em Jesus como o Messias através da contagem regressiva deste calendário em Daniel 9? É interessante que Jesus tenha escolhido o número 70 vezes 7 para ilustrar o tempo que deveríamos ter misericórdia daqueles que nos ferissem. Teria ele em mente o tempo da profecia de Daniel 70 vezes 7, os anos de misericórdia de Deus para com a nação de Israel? Bem, não sabemos, mas é algo para se pensar. Tudo isto pode ser novidade para você e talvez queira estudar mais a respeito. Espero que sim. Mas voltemos agora ao estudo de Daniel 9. Até agora chegamos ao ano em que Jesus foi crucificado, 31 depois de Cristo, e tem mais. A última semana dos anos na profecia, esta 70ª semana, não terminou com a morte de Cristo. 3 anos e meio adicionais permaneceram após o meio da semana. Isto nos leva do tempo do Calvário para o início de 31 depois de Cristo, a 34 depois de Cristo. O fim daquelas 70 semanas de oportunidade dadas à nação judaica em Daniel 9:24. Portanto, Deus manteve a sua promessa no concerto e enviou Jesus como o Messias. Agora, o que é que o povo judeu fez em resposta após o Messias morrer em 31 depois de Cristo? Como eles passaram os últimos 3 anos e meio restantes do tempo concedido pelo concerto? Esta questão é crucial. Qualquer pacto deve ser cumprido pelas duas partes para que ele possa permanecer valendo. Portanto, o concerto que Deus fez com o povo judeu exigia a sua cooperação, a sua fé no Messias. Vamos voltar a 1978, ao pacto em Camp David. Sem dúvida nenhuma, um marco de conquista do presidente Carter. Ele conseguiu fazer Menachem Begin, de Israel, e Anwar Sadat, do Egito, sentarem-se na mesma mesa por quase 2 semanas, discutindo a paz no Oriente Médio. Após longas horas de difíceis negociações e habilidosa diplomacia do presidente Carter, Begin e Sadat chegaram àquele histórico acordo de paz finalmente assinado na Casa Branca. Você se lembra? Para que aquele acordo de paz fosse preservado, o cumprimento contínuo
tanto pelo Egito como Israel, era necessário. Isso porque um acordo é sempre uma questão de parceria. Qualquer das partes tem o poder de romper o acordo. É o mesmo com o concerto de Deus, um concerto da graça, para ser claro, totalmente merecido, mas temos participação nele. Temos que aceitá-lo e viver pelos seus termos de fé no Messias. Sugerir que esse concerto poderia ser cumprido sem a fé no Messias seria negar o acordo que Deus fez com Abraão. E o apóstolo Paulo explica de modo claro em Gálatas 3, 9 e 29. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sem a fé no Messias, o concerto com Deus não pode ser cumprido. Temos que gravar isto na mente e jamais esquecer. A propósito, a Royal Jordanian é uma das companhias aéreas líderes que servem à Terra Santa. E agora vamos visitar Entebbe de novo e rever a Operação Thunderball. O primeiro dos heróis a sair do avião e o último a entrar lá em Entebbe foi o general de brigada Dan Shomron. Este herói dos heróis, de 39 anos, recebeu uma avalanche de lindas cartas de todas as partes do mundo. Centenas de presentes também chegaram, todos eles prontamente devolvidos. A não ter nada em particular para se arrepender, ele sabia que tinha falhado em alcançar o glorioso ideal de Deus. E assim ele confessou ser um homem pecador em uma comunidade que necessitava de um Messias. Note qual era a esperança de salvação de Daniel. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Como vê, Daniel depositou sua esperança na salvação pela graça. E nada além da pura misericórdia qualificará a qualquer um de nós para o céu. Enquanto nos preparamos para o duelo final da terra no Armagedon, que Deus nos ajude a todos a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Pai, que maravilhosa notícia de que o Senhor Jesus Cristo não foi apenas nosso Salvador como resultado de seu sacrifício completo na cruz. Não. Aprendemos hoje que este resgate da vida do planeta Terra e do povo que nele habita fazia parte de uma contagem regressiva. Que esta maravilhosa evidência e o amor que ela revela nos levem a todos a fazer dele nosso amigo e nosso Salvador também. Querido Deus, no nome de Jesus te pedimos. Amém.